Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Para continuar os nossos estudos, eu irei fazer aqui umas explicações básicas a respeito das aplicações das probabilidades em relação à genética. E aí a gente vai falar um pouquinho da regra do E e da regra do OU. Normalmente essas regrinhas são estudadas em matemática e normalmente os professores utilizam lançamentos de dados e moedas. Como isso funciona? Vamos pensar o seguinte: se eu for jogar um dado e uma moeda, se eu tirar o número 6 e tirar coroa, um resultado vai interferir no outro? Não. É isso que a gente chama de regra do E, ou seja, a regra das probabilidades independentes, quer dizer que uma não influencia na existência da outra. Em compensação, a gente tem a regra do OU, que normalmente é chamada de regra dos resultados exclusivos, ou seja, um interfere no outro. Por exemplo, se eu jogar um dado e tirar número 3, ou então se eu jogar um dado e retirar número par. Se sair número 3, não pode ser número par. Se sair número par, não pode ser número 3. Ou seja, uma das condições interfere na existência da outra. É o que a gente chama de regra do OU. E a gente vai ver que quando a gente trabalha com a regra do E, a gente multiplica as probabilidades. Quando a gente trabalha com a regra do OU, a gente soma as probabilidades. Então vamos lá para a aplicação em genética. Normalmente, as probabilidades são trabalhadas principalmente quando a gente tem mais de um gene, como a gente vê na segunda lei de Mendel. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui. Um indivíduo com o gene V, sendo que Vzão identifica a característica amarelo e Vzinho a característica verde. E um gene R, em que Rzão identifica o indivíduo liso e Rzinho rugoso. Se eu fizer um autocruzamento entre um duplo heterozigoto, ou seja, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, eu vou obter os seguintes gametas: Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzinho, Vzão e Rzinho, Vzinho. Fazendo aqui o meu quadro de Punnett, eu vou ter representado esses todos os indivíduos como a gente consegue observar aqui. Só que, às vezes, a representação do quadro é um pouco difícil e nas questões como, por exemplo, do Enem, até a gente fazer esse quadro todo, contar indivíduo por indivíduo, a gente perde muito tempo. Então, muitas das vezes, é mais fácil a gente utilizar a probabilidade independente. Com o quadro de Punnett, para quem acha mais fácil, a partir do momento que eu faço aí esse cruzamento de linha e coluna, eu obtenho, no caso de dois genes e um indivíduo duplo heterozigoto, cruzando com outro de mesma característica, teremos aí 16 indivíduos gerados, ou seja, 16 possibilidades diferentes. Dentre elas, se eu contar todo mundo que for Rzão tracinho, Vzão tracinho, ou seja, todo mundo com a característica de amarelo e a característica de liso, nós teremos 9 indivíduos, como a gente pode observar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos. Ou seja, montei o meu quadro, fiz aí a minha probabilidade de indivíduos lisos e amarelos. Mas quando eu quero utilizar a probabilidade independente, eu posso fazer assim como eu fazia na primeira lei de Mendel. Como que isso funciona? Eu multiplico os genes de forma independente. O Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, e aí a gente vai ter 1/4 de Rzão, Rzão, 2/4 de Rzão, Rzinho e 1/4 de Rzinho, Rzinho. Assim como nós fizemos lá na primeira lei, também vamos fazer para o Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E vamos obter as mesmas probabilidades para homozigotos e heterozigotos. E aí pensando, quantos são lisos? Nós vimos que esses dois aqui são lisos, então temos 3 em cada 4. Quantos são amarelos? Também temos 3 indivíduos aqui, ó, em cada 4. E quantos então serão lisos e amarelos? Sendo que ser liso não interfere em ser característica amarelo, multiplicamos essas probabilidades. 3/4 vezes os 3/4 e temos aí os 9/16 que a gente precisa e que encontrou aqui no quadro de Punnett. A outra probabilidade, que é a probabilidade exclusiva, onde a gente soma os resultados, eu trabalhei aqui com esse seguinte exemplo. Quantos serão apenas lisos, né, independente da cor?
Nós sabemos que os lisos e amarelos, como já fizemos na questão anterior, são 9 em 16. Só que a gente também tem os lisos que são verdes. Se eu fizer o quadro de Punnett, eu posso contá-los. 1, 2, 3. Mas fazendo a probabilidade independente, eu sei que eu tenho 3/4 de lisos vezes 1/4 de Vzinho, que é o rugoso, ou seja, 3 em cada 4. No total, então, teremos 9 em 16, que são lisos e amarelos, mas porque ser verde interfere em ser amarelo, 3 em cada 16. Dando aí no somatório 12 em cada 16 indivíduos, com a simplificação 3 em cada 4. Se fizermos aqui a conta, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 indivíduos. Também os 12 em 16 que nós encontramos na probabilidade. Professor, eu prefiro fazer o quadro. Não tem problema. O interessante de utilizar a probabilidade é que vocês se sintam seguros para poder trabalhar com outras possibilidades que facilitem aí o ganho de tempo na hora da realização das questões. Um grande abraço e até a próxima!